Bem-aventurados os mansos de coração, pois herdarão a terra. Olá, amigos despolarizados e espiritualizados. Essa é uma frase de quem? Do Mestre Jesus, no Sermão da Montanha. Está lá em Mateus, né? Mateus 5,5. Quando Jesus disse isso, os mansos herdarão a terra, ele não quer dizer que os mansos signifiquem os omissos, os covardes, os que se retiram da vida material, da vida pública, o que foi, deixa as coisas acontecerem. Porque Jesus, ele foi um ser manso, moderado, e sua mensagem, ele foi para cima do sistema com a sua mensagem. Ele não se escondeu. Ele jamais, quando o Sinédrio foi para cima dele, queria que ele se retirasse, né, para não vir com aquela mensagem que era contra o sistema religioso, político, o que fosse, mas ele só falava de amor. E ele era um corajoso. Jesus ali estava um homem corajoso, um personagem histórico, tranquilo, moderado, corajoso, falava a verdade dele. E doa quem doer. Ele falava a verdade dele e não se calou diante de nenhum. Manteve a sua mensagem, manteve a sua peregrinação. E aí o sistema, inclusive o religioso, foi que realmente crucificou ele, porque Pilatos lavou as mãos e deixou lá os judeus como o sinédrio ali, né? E que fizeram o julgamento praticamente, e o povo judeu é que condenou Jesus. Não tem nada a ver com o povo de hoje judeu, tá? Para ficar bem claro, não tem nada, nenhuma cobrança da atualidade contra os israelenses, mas isso é um fato histórico. Mas o que eu quero dizer é isso, que os mansos não devem ficar calados, aceitando tudo nesse mundo que a gente vive hoje, esse mundo polarizado, né? Porque o sistema, ele não quer os mansos. O sistema, quando eu digo manso, não quer as pessoas moderadas, racionais, que sabem enxergar as coisas, que ficam ao lado da verdade dos fatos e que cobram os políticos. Então, o manso nesse significado. Hoje se chama até de isentão, né? Isento, como fosse uma coisa, como fosse um xingamento. O isento, o significado de isenção é aquele que ele não toma lado pela paixão, pela simpatia, mas ele fica ao lado da verdade e do que é justo. Isento significa imparcial, imparcialidade, para analisar os fatos e a verdade doa quem doer. Se esse lado está errado, pode ser até meu lado está errado, tem que dizer. Se esse outro lado está errado, também pode ser o meu lado, tem que dizer isso está errado. Não pode, porque eu sou desse rebanho ou sou daquele rebanho, eu vou defender os erros do meu lado e vou acusar, apontar o dedo para os erros dos adversários. Então o isento é esse, imparcial, que ele está vendo a vida, está vendo os fatos, está interpretando os fatos, ele quer o melhor para si e para a comunidade dele, para a coletividade. E aí não interessa se é de esquerda, se é de direita, todos são seres humanos, todos querem viver bem. E o moderado, o isento, o manso, mais corajoso diante da vida, diante das coisas do que acontece, firme, firme na sua opinião, de apontar o erro do que está acontecendo, ele está vendo todos os lados, ele está vendo o que acontece. Então ele vai se posicionar hoje nessa polarização em que os políticos manipuladores do sistema, eles querem um povo odioso de um lado e de outro. Eles querem essa polarização porque toda a classe política está vivendo dessa polarização. Quando tem um lado contra outro e o outro lado contra, fica esse embate entre as pessoas, o povo dividido fica mais fraco. Então esses políticos sabem, se eu estou desse lado aqui, eu sei que eu vou ser eleito, eu posso fazer barbaridades, mas esse povo, esse rebanho aqui vai me apoiar, eu vou ter votos com esse rebanho. E o outro lado pensa a mesma coisa, eu posso fazer barbaridades também, porque esse povo vai ficar cego para as barbaridades, vai apontar o erro do outro, tem um ódio contra o outro, e não vai ter tanto ódio de mim, vai aceitar os meus erros, e vai ficar todo mundo
a classe política vivendo dessa polarização estúpida que a gente está vivendo hoje. Então, os moderados, os mansos, aqui eu estou falando um papo espiritual, mas é um papo real, com o pé na política, porque o meu canal é para isso, é política e espiritualidade plena, não doa quem doer a verdade, não interessa. Então é o momento dos mansos, até cristãos, né? Porque eu sou cristão. Cristãos, coloquem a sua voz, coloquem a sua opinião, né? Ao lado da verdade, dos fatos que você interpreta. Todos nós temos a nossa consciência gravada aqui, ó. A lei divina, a lei cósmica, o que for. Lei cósmica, divina. Está gravado aqui, a gente sabe o que é certo, o que é errado. O que é correto a fazer, o que é errado a fazer. Então a gente sabe avaliar o que os outros estão fazendo, o que o nosso grupo político, que a gente se identifica, o que estão fazendo. Se posicionem, então, os moderados. É por isso que o moderado ele não vai ficar nem para lá nem para cá. Ele não vai ficar nos extremos, porque ele é moderado, ele é um caminho, ele entende, ele consegue compreender as outras pessoas, consegue compreender as diferenças, ele consegue aceitar que as pessoas são diferentes, as pessoas têm direito ao seu livre arbítrio de viver da forma que quiser, desde que não prejudique o outro. Tudo tem um limite. Mas se o limite da vida particular do outro é a vida dela, eu não tenho nada a ver com a vida particular dela porque não afeta a minha vida. A gente tem que se importar com as decisões políticas que afetam a nossa vida particular, no caso, e a vida coletiva. Mas esquerda, direita, isso tem que entrar em um consenso, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são conservadoras, outras pessoas são liberais, que estão mais no centro, né, do espectro político, e outras pessoas são mais progressistas, estão mais para a esquerda. Isso é normal, até dentro da família. Então, todo mundo tem que se conversar, sabendo das diferenças que existem. E aí, chegar a um consenso, isso é política. E o que a gente está vendo hoje não é isso, não existe esse diálogo, esse debate para chegar à sociedade num consenso mínimo que atenda a todos um pouco, porque o mundo não vai ser nunca de direita, o mundo nunca vai ser de esquerda, o mundo vai ser uma mescla de tudo isso. E então é uma essência global que forma aquele movimento e vai levando todo mundo junto com as suas diferenças. É isso, gente. Então a gente tem que parar, pensar espiritualmente. Cristãos de verdade. Ódio não faz parte da mensagem de Cristo. Ódio dos cristãos de direita contra a esquerda. Ódio dos cristãos de esquerda com a direita. Isso não existe na mensagem de Cristo. A gente tem que parar com isso, parar para pensar. Cristãos ou não, ateus, budistas, espíritas, qualquer religião ou sem religião, a gente tem que parar para pensar. Mas essa mensagem de Cristo, porque Cristo não representa uma religião, ele não veio fundar uma religião. Ele veio trazer uma mensagem divina, a mensagem cósmica do amor e do respeito entre as pessoas, da compaixão, da união, não da divisão e do ódio. Então é isso que a gente tem que analisar. Esse no Sermão da Montanha, Mateus 5,5. Os mansos herdarão a terra. A gente está passando por essa fase de transformação agora do planeta. No mundo espiritualista se fala que está terminando uma fase de provas e expiações de sofrimento do planeta para entrar numa nova fase de regeneração, um novo nível evolutivo. A frequência da Terra está subindo do planeta. Então a gente tem que subir junto com essa frequência, ascender, começa nas nossas mentes, para entrar numa nova fase de regeneração planetária, onde os seres humanos consigam se reunir mais e ter mais compaixão e se ajudar mutualmente, coletivamente, para a vida particular de cada um ficar melhor. Então a gente tem que pensar sobre isso. Então, mansos, isentos, moderados, equilibrados, vamos colocar a nossa voz, porque não é só os extremos que tem que falar, nós temos que botar a nossa voz e falar e exigir
e estar ao lado da verdade, dos fatos, doa a quem doer. É isso que Jesus fez, estar ao lado da verdade, do equilíbrio, do amor, da firmeza e da coragem, doa a quem doer. É isso aí, um bom domingão a todos.